Olá, graça e paz. Estamos começando mais uma aula onde estaremos falando sobre intercessão. Aqui o intuito é compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Nos levará a ter conhecimento, nos levará a saber o que realmente devemos orar, como devemos orar e onde nasce as orações de certa forma. Nós entendemos que a intercessão ela pode fazer diferença na vida das pessoas, de nações, grupos, indivíduos, seja específico ou seja daqui a pouco alguma coisa que você não. Mas o intuito aqui é que você conheça e descubra um novo momento para que você possa aplicar aquilo que você aprende na igreja, aquilo que você aprende vendo às vezes com seus amigos e também aprendendo a aplicar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então venha comigo junto nesse vídeo que você vai aprender um pouco mais sobre origem. E aqui a origem é algo diferente e especial para a sua vida. Obviamente, tudo com embasamento bíblico. Se você ainda não curtiu esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clique aqui para que você também possa seguir e ter notificação dos novos vídeos em breve. Que Deus abençoe a sua vida e vamos para mais uma aula. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui de intercessão dentro da Bíblia está lá em Gênesis 18, capítulo 18 no caso, versículo de número 20 e até o 33. Ali traz uma grande história e um grande ponto e marco dentro da Bíblia que fala sobre quando Abraão intercede por Sodoma, mostrando compaixão até por pecadores. Sodoma e Gomorra estavam passando por uma situação complicada naquele período e Abraão, mesmo assim, intercedeu por aquele povo. E aqui eu trago para vocês o que, diante da vida de Abraão, como que Deus se revela. Então, Deus revela a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, aqui, por causa do pecado extremo. Deixa eu pegar uma caneta aqui para poder ficar mais fácil e apontar para vocês. Então, Deus aqui fala com Abraão e Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas por que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. E a Bíblia aqui, ela traz um ponto bem importante. Não apenas um pecado comum, mas a Bíblia diz e relata sobre um pecado extremo. E quando a Bíblia está trazendo sobre esse pecado extremo, isso quer dizer opressão, injustiça, imoralidade. E de certo ponto quer dizer que Deus também pode categorizar o pecado de certa forma. Ou seja, tem lugares que a Bíblia fala que o pecado, e tem lugares que a Bíblia fala pecado extremo, ou muito pecado, ou pecado grave. Então você já consegue ver que é colocado um adjetivo para isso, ou seja, para qualificar mais ainda um pouco, de certa forma, esse pecado. Bom, e aqui assim diz o seguinte, né? Quando a gente fala de pecado, lá em Gênesis 18, 20, vai dizer assim, ó, e o Senhor disse, porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, porque o seu pecado é muito grave. Ou seja, Deus novamente traz aqui dizendo que o pecado deles é muito grave. Não era uma coisa simples, mas era um pecado de extrema gravidade. Ou seja, Abraão está intercedendo por algo que era gravíssimo perante a Deus. Mas, vamos lá. O que Ezequiel traz como evidência relacionado a esse ponto de Gênesis? Ou seja, Ezequiel lá na frente vai trazer como exemplo algumas coisas que aconteceram lá atrás. Então Ezequiel diz assim, ó, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade, mas não ajudou o pobre e o necessitado. Ou seja, tinham bastante, mas não ajudavam ninguém. E às vezes acontece isso no dia a dia. As pessoas têm muitas coisas, mas acabam não ajudando ninguém. Foram arrogantes, ou seja, achavam que eram sábios, achavam que sabiam de tudo, mas não sabiam de nada. E cometeram abominações diante de mim, diz Deus. Por isso as tirei dali quando ouvi. Ou seja, Deus viu todas essas situações e Deus falou o seguinte, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir todo mundo, eu não quero nem saber. Só que nesse tempo todo e nessa situação, quem que de certa forma aparece como figura principal agora aqui? É Abraão. Então Abraão é um intercessor que vai interceder pelo povo, pedindo para Deus algo. Só que o que Abraão intercede aqui? Então Abraão ele intercede e roga a Deus para poupar a cidade, caso nela houvesse justos, certo? Abraão demonstra compaixão. Então aqui eu tenho compaixão. Mesmo sabendo que a cidade estava mergulhada no pecado, Abraão intercedeu. Então veja que Abraão, mesmo olhando um cenário pesado e difícil, Abraão intercedeu pela cidade.
Só que o porquê que Abraão intercedeu pela cidade? Abraão intercedeu pela cidade porque lá tinha uma pessoa que era justa. O sobrinho de Abraão estava naquela cidade. Então Abraão fala com Deus e pede para Deus que se houvesse justo dentro daquela cidade, Deus poupasse. E Deus fala que pouparia. Então Abraão começa a ter uma conversa com Deus e Deus responde a Abraão, dizendo: Deus escuta Abraão e ele estaria disposto a poupar Sodoma se houvesse apenas 10 justos naquele local. Quando Ló deixa a cidade com sua família, Deus derrama fogo. Ou seja, aqui eu coloquei uma foto para representar para vocês o antes de Sodoma, como seria Sodoma, né? Obviamente nós não temos uma foto nem nada que registre como era naquela época, mas pelas falas, pelas situações que acontecem, a gente consegue ter uma base, uma ideia do que estava acontecendo de pecado tão grave dentro daquele local, certo? Aqui, depois, se a gente for olhar em Judas, capítulo 1, versículo 7, ele vai trazer um ponto bem importante sobre o que aconteceu na cidade de Sodoma. Porque depois que Ló saiu da cidade, Deus foi e consumiu com fogo. Ou seja, saiu a família de Abraão, né, de Ló, no caso Ló saiu, as suas 2 filhas saíram, e Deus, depois que aconteceu isso, Deus foi consumir a terra. Obviamente que a esposa dele também estava saindo, mas ela olhou para trás, acabou virando uma estátua de sal, e aí, enfim, a história acabou acontecendo. Mas diz assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregando à imoralidade e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Ou seja, aqui é como se fosse uma representação que depois que Ló saiu com a sua família, o que Deus derramou e consumiu aquela cidade. Tá? Um ponto muito importante aqui é que vocês tentem entender na entrelinhas o que é em relação à origem aqui. Como que originou a questão de intercessão em relação a Abraão? Bom, passando para o próximo. Alguma pergunta aqui no anterior? Não? Então, seguimos. Bom, aqui temos um outro exemplo. E temos uma figura muito importante, né? Considerado o libertador aí, né? E o libertador naquela época do povo de Israel, o qual Deus levantou para libertar o povo da escravidão no Egito. Então a gente tem agora aqui Êxodo 32, né? Capítulo 32, versículo 11 ao 14, onde Moisés intercede para que Deus não destrua Israel após o pecado do bezerro de ouro. Ou seja, aqui temos um outro tipo de pecado, é um pecado de adoração a um bezerro de ouro. Anteriormente nós tínhamos um pecado muito grave baseado em coisas que eles não fizeram, né, tendo fartura ou ter algumas outras coisas em suas vidas, e eles não cooperaram para que aquilo acontecesse e transformaram aquela cidade numa cidade pecaminosa e totalmente complicada. Bom, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, então aqui é só um símbolo da tábua da lei naquela época, né, dos 10 mandamentos, né, lá no Monte Sinai, o povo construiu um bezerro de ouro para adorar, e o adorou, um bezerro de ouro, que é esse bezerro aqui embaixo. Só que nesse período, quem que nasce quando acontece essa questão de pecado que surgiu, né, em relação ao bezerro de ouro e adoração? Moisés, como uma figura de intercessor. Então, neste momento, nós temos aqui Moisés como um principal ator em relação ao que está acontecendo agora. Mas o que Moisés intercede para Deus? Moisés intercede para que Deus não destruísse Israel por causa da idolatria. Então a gente tem aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizestes subir do Egito se tem corrompido. Lá em Êxodo 32, no versículo 7. Tem aqui uma foto do bezerro mostrando como que era, e o povo mais ou menos aqui adorando, enfim, rendendo ali as suas petições e súplicas àquele bezerro de ouro. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de destruir o povo. Ou seja, aqui no Salmo 106 e 23 traz mais um ponto, tem uma palavra muito importante que é bom que você possa anotar e ver também, que é o quê? Quando Deus fala aqui para Moisés, Deus procura alguém que tivesse ficado na brecha perante ele, né, para desviar a sua indignação a fim de não destruir o povo. E a pessoa que fica na brecha naquele momento é Moisés. Ou seja, Moisés aparece como um intercessor pelo povo para que Deus não destruísse o povo. E qualquer resposta que Moisés tem nesse momento, Deus ouviu a Moisés e não castiga o povo naquele momento. Moisés desce e Deus não castiga o povo. Ou seja, Deus poderia destruir tudo e Deus ia causar um rebuliço, mas Deus acaba poupando ali o povo naquele momento. Tudo certo? E aqui temos um pecado de idolatria. Bom, passando mais um pouco à frente, a gente tem um outro cenário agora diferente. A gente tem uma outra figura muito conhecida dentro da Bíblia, a qual muitos se falam sobre a sua perseverança e também pelo seu cuidado e aquilo que Deus tinha em relação a ele, ou seja, a sua fidelidade a Deus,
que é uma das coisas muito difíceis hoje em dia, que apesar de ter algumas dificuldades e alguns problemas, as pessoas elas tendem a quê? Tendem a desistir, murmurar ou rejeitar alguma coisa. Então, Jó, ele é um símbolo, de certa forma, de fidelidade para com Deus. Então aqui Jó 42:10 diz que Jó intercede por seus amigos e Deus restaura a sua vida. Deus restaura a sua vida, mostrando o poder da intercessão. Quem que é o intercessor neste momento aqui? Jó. Então Jó agora é o ator principal do momento e ele está intercedendo ali por alguma situação específica. Então só para trazer um ponto para vocês entenderem aqui sobre o que é restaura, eu trouxe um detalhe aqui no hebraico, no Antigo Testamento, que diz que shuv, no caso, que é a representação de restaura no hebraico, ele diz que é retornar, voltar, ou seja, reverter uma situação. Então, alguma coisa que estava acontecendo, naquele momento, Deus vai e restaura, né, a vida de Jó. Só que aqui tem um exemplo aqui embaixo, né? O Senhor restaurou a sorte de Jó, 42:10. Significa literalmente, Deus fez voltar ao estado de bênção e comunhão. Já Shadash significa renovar, fazer novamente. Aí tem um outro exemplo lá em Salmos 51, versículo 10. Então, renova em mim um espírito reto. Já traz um símbolo diferente em renovar sobre si um espírito reto, que é mais no sentido de fazer novamente. Tem a mesma conotação em relação a restaurar aqui em cima, porém com sinônimos, digamos assim. Então, no contexto hebraico, restaurar é voltar à condição que Deus planejou originalmente, ou seja, Deus tinha planejado originalmente e agora está acontecendo uma situação para voltar àquilo que era original. Então, tanto física quanto espiritualmente. E aconteceu na vida de Jó as duas coisas, física e espiritual. Então, interceder também é perdoar e quando oramos pelos que nos ferem, Deus cura a nossa alma e pode nos restaurar. Mas como acontece isso? Quando Jó intercede, e ele intercede pelos seus amigos. Ou seja, Jó aconteceu tudo uma catástrofe, teve todo um problema, perdeu filho, perdeu os bens, perdeu tudo. Só que quando acontece isso com Jó, ele ainda continua fiel a Deus. E em obediência, ele ora pelos seus amigos. Ele perdoa os seus amigos. E quando Jó perdoa os seus amigos, aqueles que o julgaram, Deus vira o cativeiro dele. Então, Jó em 42 vai dizer o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Qual foi a resposta que Jó obteve disso? Quando Jó ora por seus amigos, Deus restaura a sua sorte e lhe dá em dobro tudo que havia perdido. Vocês conseguem ver agora aqui que quando Jó tem uma situação difícil na vida dele, a primeira coisa que Jó faz depois de tudo isso, ainda assim ele continua intercedendo. Jó ora pelos seus amigos e através da oração que ele faz pelos amigos, Deus restitui na vida dele. Às vezes vai ter situações na nossa vida que nós precisaremos orar por pessoas para que aconteça em nossas vidas, para que Deus se manifeste em nós, porque não vai estar ligado à pessoa, vai estar ligado a nós. E às vezes nós retemos aquilo que é para nós, porque nós não estamos orando da maneira correta. Lembra lá na primeira aula que nós falamos sobre orar, clamar, suplicar, que para você orar tem que ter alguns pontos específicos, que para você interceder tem que ter pontos específicos? Aqui a gente já começa a ter um olhar diferente e entender um pouco mais sobre isso, que você precisa direcionar. Lembra que eu falei aqui para vocês que intercessão é você se colocar entre, mas também tem uma conotação em relação a ser intencional, ou seja, você ser intencional no que você está fazendo. Ou seja, quero orar, eu vou orar. Quero um carro, vou comprar um carro. Quero uma casa, vou comprar uma casa. Então, você saber o que você quer é importante para você poder interceder também, tá? Até aqui tudo certo? Eu só vou pegar uma água rapidinho. Dúvida? Bom, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Tem um detalhe que é bem interessante. Eu fiz algumas referências aqui, depois eu vou mandar um material para vocês e vocês vão conseguir visualizar essas referências. Então diz assim, ó, vai ter uma parte falando sobre Neemias. Então Neemias, ele também intercede por Israel, antes de reconstruir os muros de Jerusalém. Qual foi a razão que Neemias intercedeu? Foi por causa da dor e tristeza pela situação espiritual e física do seu povo. O que Deus fez? Deus trouxe uma resposta. Qual foi a resposta de Deus? Deus concede favor diante do rei que autoriza Neemias a reconstruir os muros. Coloquei vários exemplos aqui, vários pontos que vão servir para vocês como base para entender sobre origem. Então, qual que é o intuito principal aqui?
Eu vou ler mais uns 2 ou 3 para vocês, mas depois fica como exercício para vocês aí de casa, para vocês lerem cada um desses versículos. Podem olhar aqui apenas no slide, mas seria interessante vocês olharem diretamente na palavra, na passagem. Porque vocês vão conseguir entender o contexto histórico e vão conseguir também entender o contexto daquela palavra, o que quer dizer aquilo. Porque senão não vai fazer muito sentido. E vocês vão ver que cada uma dessas situações tem uma determinada origem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui em Reis, né, Salomão intercede na dedicação do templo, reconhecer a dependência, ele ora por Deus em relação a isso, né, para poder reconhecer a dependência total em Deus das situações, e Deus derrama sua glória e enche o templo, ele confirma a presença entre o povo. Se eu for pegar lá em Atos 7, 59, 60, Estevão intercede por seus perseguidores, ou seja, as pessoas estão perseguindo Estevão, estão querendo matar ele, fazer tudo, né? Aí, qual que é a razão de tudo isso, de certa forma, né? Ele imita o exemplo de Cristo, né? Que orou pelos que crucificaram. Cristo orou, né, pelos que crucificaram, e Estevão segue o mesmo exemplo. Então, a oração de Estevão, ela abre caminho para Saulo, um dos ouvintes a ser transformado por Deus. Então, veja, ele está sendo perseguido, e mesmo assim intercede para Deus, e Deus faz acontecer, abre um caminho para que outra pessoa se converta e continue o evangelismo em relação, e também ensinar a palavra do Senhor. Então, cada um desses pontos vai ter alguma referência de uma origem de intercessão. E toda intercessão que tem origem, ela tem um resultado final. Tá? Então, ou seja, se uma oração ela nasceu, se uma intercessão nasceu por causa de uma causa, a resposta sobre aquela causa vai vir. Pode ser que não venha diretamente para a causa, mas a resposta vai vir baseada naquilo que Deus tem como propósito. Tá? Então, aqui você vai ver versículos de Samuel, vai ver aqui em Salomão, em 1 Reis, Amós, Atos, 1 Timóteo, Hebreus, João. Então eu coloquei tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Ok? Eu vou avançar um pouquinho mais porque o tempo passa. Eu quero pegar com vocês mais alguns pontos aqui na frente para fazer sentido esses 3 pontos principais que eu trouxe aqui no início e mais esses outros 15 aqui, slide aqui na frente. Tá bom? Bom, aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde pode nascer a intercessão? Alguém se habilita a responder? Onde pode nascer a intercessão? Pode chutar, não tem errado nem certo por enquanto. Pode nascer? Onde pode nascer a intercessão? Sim, através da oração. Isso aí, a oração. A intercessão ela vai nascer através da oração. E aqui eu vou trazer um ponto para vocês relembrarem. Então, quando eu falo aqui sobre onde pode haver intercessão, eu vou trazer uma referência lá da primeira aula que eu falei com vocês. Então, ou seja, intercessão é o ato de orar ou pedir a Deus em favor de outros, como indivíduos, nações ou situações específicas. Agindo como um mediador espiritual, é um ministério de amor, humildade e obediência, que inclui orar pelas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Temos aqui já um primeiro ponto para a gente entender sobre intercessão, onde ela pode nascer e como ela pode agir futuramente, depois de sua origem. Bom, aqui eu trago para vocês um ponto. Deixa eu só mandar aqui. Aqui eu trago para vocês só um ponto que é bem interessante, onde... deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, necessidade pessoal. Alguém se habilita a dizer onde necessidade pessoal pode vincular ao primeiro aqui em cima? Qual desses grupos pode se encaixar? A resposta está bem na tela. Peraí, não entendi. Ó, qual desses grupos aqui em cima, esse ponto aqui, essa necessidade pessoal, ou seja, essa interseção de necessidade pessoal, ela pode se encaixar?
Eu vou fazer essa primeira, aí a segunda vocês vão entender o que vocês vão fazer. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando sobre Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 11, vai dizer que Ana estava, né? Ou seja, surge quando a dor, a angústia ou enfermidade que exigir intervenção divina. Ana estava com uma necessidade, com um problema, ou seja, ela precisava engravidar, e através da sua oração ela intercedeu e clamou a Deus, e Deus deu um filho. Ou seja, Ana clama a Deus por um filho, e Deus vai dar um filho para Ana. Ou seja, era uma necessidade pessoal. Então, a primeira origem aqui que eu trago para vocês é necessidade pessoal. Tá vendo aqui em cima? Tem indivíduo. Então, quando eu trago intercessão, é o ato de orar, pedir a Deus em favor de outros, como indivíduos. Eu posso pedir para uma pessoa e eu posso pedir para a minha vida. Ou seja, Ana intercedeu por ela mesma através da sua necessidade pessoal e Deus foi e concedeu. Ou seja, isso surgiu através de quando ela teve uma dor, uma angústia, uma enfermidade que exigiu uma intervenção divina. Ela não podia ter filho, ela era estéril, certo? Então, ou seja, a origem da intercessão para Ana foi através de uma dor, uma angústia e uma enfermidade. Conseguem já entender? Não sei se vocês conseguem já fazer o link do que nós falamos no início de Abraão, Moisés e Jó. Cada um deles, para poder interceder, tiveram alguma origem. A origem de Jó foi baseada em interceder pelos seus amigos, pelo problema que ele estava tendo, a dificuldade que ele estava tendo, e ele resolveu perdoar. Quando ele perdoou, Deus foi e mudou o cativeiro dele. Moisés ouviu a voz de Deus e foi lá e intercedeu para que Deus não destruísse o povo. Clamou pelo povo, porque o povo estava fazendo o quê? Uma idolatria em relação ao bezerro de ouro. Então, cada um desses pontos vai ter uma origem. Então, a intercessão sempre vai ter uma origem. E nós devemos identificar a origem para poder conseguir orar. Então, eu vou trazer o segundo exemplo aqui. Grupo ou nações. Então, quando eu tenho aqui em cima grupo ou nações, também eu posso orar por esse objetivo específico. É uma origem. Então, aqui em grupos e nações, a intercessão em favor do povo diante do pecado, injustiça ou calamidade. Ou seja, Moisés ora por Israel. Nós acabamos de ver isso lá atrás, quando fizeram o bezerro de ouro e tudo mais. E o que Moisés fez? Foi lá e orou pelo povo. E Deus foi e esqueceu de destruir o povo ali. E beleza, perdoou eles, digamos assim. Entendeu? Então, ou seja, quando eu falar de intercessão e eu trago lá embaixo o que é intercessão, que é orar e pedir, e eu trago aqui 4 especificações praticamente para poder conseguir mostrar o que é intercessão, eu consigo entender que essas intercessões elas têm origem, e quando eu entendo a origem eu consigo orar de forma mais específica. O próximo exemplo é a propósito de Deus, ou seja, o intercessor busca o cumprimento dos planos de Deus sobre a terra. Lá em Daniel é a mesma coisa, ele ora pelo cumprimento da promessa. Daniel teve um direcionamento e ele orou para que a promessa do Senhor naquele momento acontecesse. Então, ou seja, é mais uma origem de intercessão para com o povo. Próximo, missão e evangelização. É um outro momento que pode nascer uma intercessão também, uma outra origem. Então, clamor por salvação e avanço do reino de Deus. A igreja intercede por Pedro. Pedro acabava de ser preso por Herodes Tetrarca, pelo filho de Herodes, que depois lá não é o mesmo Herodes que crucificou Jesus, mas é o outro Herodes. E nesse período eles vão e prendem Pedro. Esse Herodes tinha acabado de mandar matar Tiago. Daí, para fazer a mesma coisa que ele tinha feito com Tiago, que era irmão de João, ele vai lá e manda prender Pedro. Aí prendem Pedro, é um trava-língua quase. Aí eles vão lá e prendem o Pedro, só que Deus vai lá e tira Pedro de dentro da prisão. E liberta ele. Ou seja, só que para Pedro ser liberto, a igreja estava clamando por ele, para que a missão continuasse. Então, Pedro, ele é liberto para que a missão continue de evangelização. Ou seja, a origem que deu disso foi a intercessão para que Pedro fosse liberto para continuar a evangelização. Tá? A compaixão. Então, nasce da empatia e amor ao próximo, levando a oração por outros. Jesus ora pelos discípulos. Lá em João 17, 15 e 20 vai dizer isso. Jesus orando para os discípulos, pedindo para Deus. Ou seja, ele teve compaixão dos discípulos e ele aplicou isso através de uma oração. Então, compaixão também é um sinônimo de origem de oração. Tá? Guerra espiritual. Esse é mais
presente hoje, que é a intercessão como batalha contra as forças espirituais malignas. Ou seja, Paulo instrui a orar com perseverança. Quando nós pegamos Efésios 6:10, ele traz quando nós pegamos Efésios 6, ele traz para nós toda uma ideia de como nós devemos se armar e como nós devemos lutar contra os principados e as forças da maldade. E ali você vai ter também um outro tipo de intercessão, que já é uma batalha espiritual. É uma guerra sendo travada, ou seja, você vai orar, vai buscar, vai pedir a Deus, né? O Espírito Santo vai interceder ao Pai, Jesus vai mediar isso, vai dar ordem aos anjos e aí começam as batalhas. Só que isso daí também é específico. Lembra que eu falei para vocês que existe uma grande diferença entre batalha espiritual e intercessão, mas elas se completam? É nesse sentido. Para eu poder batalhar hoje em dia, eu preciso interceder. E como eu intercedo? Através da oração. Então eu batalho hoje em dia através da oração, porque as minhas armas não são carnais. As minhas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Então, para eu poder batalhar, eu preciso estar orando. O próximo exemplo aqui, né? Deus restaura perdão, né? Restauração e perdão. Temos um exemplo muito claro sobre isso, quando há necessidade de reconciliação com Deus e cura interior. Jó precisava ser restaurado e transformado. E Jó ora por seus amigos e Deus vai lá e restaura a vida dele. Deus restitui tudo na vida dele. Ou seja, é mais uma origem, aquela origem inicial que eu comentei com vocês sobre oração. Tá? Aqui eu trago mais um ponto. Lembram que eu falei ali que Deus buscou alguém para poder estar próximo a eles, para poder se colocar na brecha, e Deus achou Moisés? Aqui nós temos essa evidência clara, tá? Então, ou seja, quando nós estamos aqui falando sobre isso, em Ezequiel 22:30-31 vai dizer o seguinte: E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém a achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. E neste momento aqui, que acontece isso, Deus permite que o povo de Israel seja entregue ali aos babilônicos. Deus não livra eles, porque Deus olhou para a terra naquele momento para Israel e não achou ninguém. E Deus falou o seguinte: já que eu não achei ninguém agora aqui, então vocês vão ser consumidos. Deus foi lá e entregou eles para os babilônicos. Naquele momento eles acabaram sofrendo a consequência, porque não tinham ninguém para poder se colocar na brecha. Em alguns momentos da Bíblia, a gente vai ver evidências de pessoas que se colocaram diante do Senhor como pessoas para interceder por algo. Então, imagina que em algum momento você precisa se colocar na brecha ou precisa se colocar entre alguém para que essa pessoa seja liberta. Talvez você tenha na sua família uma pessoa que está precisando de oração, ou você tenha na sua família alguém que precisa ter um encontro com Cristo, e quem é o intercessor nesse momento? É você. Deus tem olhado do céu e buscado uma pessoa para se colocar na brecha por aquela outra pessoa que está precisando, que talvez esteja no vício, talvez esteja na prostituição, talvez esteja no crime, talvez esteja afastado de Cristo, e não tinha ninguém orando por ela. Mas nesse momento você se colocou na brecha para orar por essa pessoa. Então todas as orações que nós fazemos, elas têm um propósito, e elas não são em vão, porque a palavra do Senhor diz que tudo que sai da nossa boca, que nós profetizamos, ela pode ir tanto para Deus dizer amém, como para o diabo pegar aquela palavra e fazer virar maldição na sua vida. Então tudo que nós lançamos no mundo espiritual tem um caminho, é uma semente, vai ir para um terreno. A diferença é para qual terreno isso vai. Então continue orando, continue buscando, continue intercedendo. Porém aqui entra para você um grande ponto para você entender. Que é o quê? É entender qual que é a origem do que você precisa orar. Se a pessoa ela está endemoniada ou está com problema, enfim, espiritual, você tem que entender qual é a causa raiz para poder orar em específico. E não apenas orar por orar. Se a origem daquela pessoa estar passando por um problema é relacionado daqui a pouco a um perdão que ela precisa liberar, então eu tenho que interceder para que Deus haja naquela situação emocional para que ela possa liberar perdão. Como que eu vou orar para alguém ser liberto da bebida alcoólica se a pessoa precisa de perdão? Mas é perdão por uma situação que aconteceu, não tem nada a ver com vício. A pessoa nem viciada em bebida mas eu estou orando para ser liberta de um vício de bebida. Então não faz muito sentido. Por isso que é interessante a gente saber o que é a origem daquilo. Então quando uma pessoa vem pedir para você ajudar em oração, para interceder por ela,
você precisa mapear e entender qual é a origem daquilo, para que você consiga ser assertivo naquilo que você vai orar, para que você consiga saber exatamente o que pedir, para que Deus possa fazer. Eu não posso pedir banana se eu estou querendo maçã. São coisas diferentes, coisas distintas. Porém, eu preciso saber a origem para eu poder orar. E aqui embaixo eu trouxe para vocês um pequeno detalhe. A intercessão pode nascer de uma causa, uma dor, um pecado, uma necessidade ou um propósito de Deus. Então, ou seja, tudo isso aqui resumido nessa única frase. A intercessão pode nascer de uma causa, uma dor, um pecado, uma necessidade ou um propósito de Deus. É necessário que a gente identifique. Se nós não tivermos sensibilidade para identificar isso, vamos pedir ao Espírito Santo que clareie a nossa mente. Espírito Santo, me dá direcionamento do que eu devo orar. Os reis, os profetas, eles pediam direção para Deus. E nós também temos que pedir direção para Deus. Eu posso estar daqui a pouco sofrendo por uma enfermidade e eu estar orando por algo que não é naquilo. E a palavra de Deus vai dizer que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Ou seja, Deus quer que você seja curado, transformado, e você fica pedindo para Deus te livrar desse problema, sendo que na realidade Deus quer que você passe por esse problema para você poder ser curado. Às vezes não é tirar você do problema, mas é te dar força para suportar esse problema, para suportar essa dificuldade. É isso que Deus acaba fazendo nas nossas vidas. É como a gente pede para o Senhor que nós queremos ganhar ou vencer. Como nós podemos pedir para Deus que queremos ter experiências, que queremos viver e ter vitórias, se nós não estamos conseguindo enfrentar as dificuldades ou as lutas? É sobre isso, é sobre como nós nos portamos. Entender a origem daquilo e saber de qual forma pedir. Jó poderia falar: Deus, eu quero tudo de volta. Deus, restaura a minha casa, restaura os meus filhos, restaura isso. Não, mas Deus começou a agir na vida de Jó quando Jó orou pelos amigos. Então talvez na sua vida ainda algo não mudou porque você tem orado pela origem errada. Por isso ainda não aconteceu na sua vida. Quando nós colocamos foco, quando nós colocamos intenção naquilo que nós estamos orando e sabemos pelo que estamos orando, a probabilidade de Deus agir, ela é muito maior. E é muito maior mesmo em 99% das vezes. Se não disser 100, porque daí vai entrar a vontade do Senhor sobre isso. Mas nós temos que entender pelo que nós estamos orando, pedir para Deus direcionamento pelo que orar, para daí sim orarmos de forma correta. Tá? Bom, eu vou passar para o último slide e depois eu abro aqui para pergunta para vocês, se vocês estiverem relacionados a esse tema aqui de origem. Tá? O último ponto aqui é: por que saber a origem para interceder é importante? Eu coloquei para vocês aqui uma resposta em verde. Para saber pelo que orar e como orar, ser intencional e direto. Ou seja, por que saber a origem para interceder é importante? Para saber pelo que orar e como orar, ser intencional e direto. Cadê o Senhor? Cara, se você for pegar na Bíblia a oração dos profetas, das pessoas que falavam com Deus, era conversar, era relacionamento, era oração mesmo. Não ficava repetindo. Porque se nós, como cristãos, ficarmos repetindo muitas coisas, a gente acaba entrando na mesma seara daqui a pouco dos católicos, que fazem rezas, que fazem repetições. E a ideia não é essa, a ideia é ter relacionamento com Deus, pedir para Deus realmente na nossa vida. E é o que Deus quer fazer pela gente. E às vezes a gente tem essa dificuldade. E às vezes a gente não consegue ser intencional com Deus e direto com Deus. Pedir para Deus. Pedir, né, e dar-se usar. Bater e vai se abrir. Você busca, você acha. Então, se você pede, você vai receber. Mas você tem que pedir corretamente. Pedir certo. Identificar a origem do que você quer pode lhe fazer pedir corretamente para Deus. Então, se você identifica a origem, você vai pedir corretamente para Deus. Tá? Esse é um ponto essencial na nossa vida.